Porque às vezes no concurso, o cara quer ver chifre em cabeça de cavalo. Exato. Ele quer estudar, às vezes, o que não cai. Ele, às vezes, por falta de um direcionamento, ele não consegue aproveitar aquele conteúdo da maneira que tem que ser aproveitado. E aí ele quer começar a inventar. E se? Aí se não sei o quê. Ah, mas isso aqui... Exato. Não! Se fizer o beabá, o básico, pô, se seguir o passo a passo, cara, na maioria das vezes o cara consegue. Logo nos primeiros momentos ali, a classificação. Se ele não conseguir naquela primeira, principalmente no concurso, que vocês trabalham muito aqui, na área militar... O que geralmente o cara vai... Ele não conseguiu naquele ano, no outro ano ele já vai Tem conseguir. de novo, né? Todo ano Ele tem, vai, né? todo mundo tem. Ele vai entender o que está acontecendo ali, só para as arestas e vai. E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do 01 Cast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre preparação para concurso, como ter a melhor performance no seu concurso, como economizar o seu tempo e alavancar os seus resultados. E para isso a gente trouxe um convidado muito legal, que é professor e Master Coach, professor Fábio. Então, professor, se você puder um pouquinho aí, se apresenta em 30 segundinhos para o pessoal de casa que ainda não te conhece. Meu nome é Fábio Ramos, sou professor de Direito Constitucional, mentor, Master Coach, formado pela Febracis e já aprovei centenas de alunos aí nesse ramo de concurso. Tem mais de 15 anos de estrada e muitas experiências. A gente vai bater um papo aqui muito legal, acredito, e passar um pouquinho dessa experiência para a galera aprender a estudar e aumentar a produtividade, como o Gui falou. Legal E demais. posso chamar de Gui? Pode Olha chamar aí, de Gui. tá vendo? Ó, a intimidade já. Professor, comenta um pouquinho pra gente. Você comentou aí que você tem 15 anos que você trabalha mentorando pessoas para concurso público, né? Comenta um pouquinho pra gente como é que foi o início dessa jornada. Posso comentar. Bem, deixa eu... sabe, é bem legal porque eu nasci no Complexo da Maré. Né? Na verdade, a galera fala, porra, cara... Que é aqui no Rio mesmo, né? Aqui no Rio. Ali colado com a linha vermelha, linha amarela, já viu, né? Chapa esquenta. Né? Pois pô, vi gente morrer na minha frente. Caramba. Já vendi bala aqui no centro da cidade, de barraquinha. Já vendi picolé na praia, já fui lanterneiro, pedreiro. Pô, fiz tudo, cara. Já fiz tudo. Já fiz de tudo. Transitou por muitas profissões. Muita coisa. Então, cara, assim, vi gente morrer na minha frente. Mais de 80% dos meus amigos, né? Alguns foram pro lado que não deviam, morreram. E outros, graças a Deus, assim como eu, né? Nós fizemos um outro caminho e criamos uma oportunidade. Então, às vezes a galera fala assim, pô, não tenho dinheiro. Ah, isso aí, teve oportunidade. A gente sabe que não, que concurso é democrático. É muito democrático. Se o cara quiser, ele consegue passar sim. Ele consegue mudar de vida sim. O concurso público mudou minha vida. Eu vinha para cá pro centro da cidade, às vezes não tinha nem dinheiro para comer. Muitas vezes eu doei sangue para pegar aquele lanchinho. Pô, lá. meu irmão. Aí tinha um lanchinho bom pra cara, aquele que era um hambúrguer com não sei o quê. Pô, eu comi os 2, 3. Enfim, cara, aí eu fui militar, pé preto, passei no concurso da prefeitura e, cara, assim, Mas o que comecei... é pé preto? Pé preto, porque às vezes a galera não... O que é o pé preto? Pé preto é aquele... É o soldadão, né? Soldadão lá que entra alistamento militar ali. né? Que vai ali na... Aí fiquei, cara, assim, quase 3 anos no quartel. Foi uma boa experiência. Qual quartel que você serviu? 21 GAC. Fica onde aqui? Era na Quinta da Boa Vista ali, colado. Mas saiu de lá também. Uhum. Boa época. Interessante. Aí. Cara, você comentou um ponto legal, que você veio de uma situação muito difícil, né? Se comparar com a média dos brasileiros. Tem gente, claro, que em situação mais difícil que a sua, mas tem muita gente em situação muito mais confortável para crescer na vida de fato, né? Para fazer coisas realmente grandiosas. E você ainda assim, você não foi para um lado... para um lado difícil, você escolheu fazer concurso, você escolheu estudar, preparar outras pessoas também para trilhar o mesmo caminho. Eu acho isso um ponto muito legal, porque eu vejo muita gente falando o seguinte, para fulano era mais fácil, porque fulano tinha grana, fulano tinha tempo, a vida dele, como é que o pai dele era mais rico. E o pai dele até passou no concurso já e ensinou ele o caminho. E eu penso, cara, se você estiver abaixo da linha da pobreza, muito parecido com a situação que você estava, você era criança, às vezes tinha que vender bala na rua ou doar sangue para conseguir, é realmente difícil sair dessa situação. Porque você não tem o básico ali, que é a alimentação para poder viver, né? Então, esse cara, ele precisa de assistência. É difícil para esse cara se ajudar a sair sozinho. Só que, a partir do momento que você não está mais abaixo da linha da pobreza, que você consegue... O seu pão está garantido, você consegue viver o próximo dia... As necessidades básicas, né? O jogo, ele vai das suas escolhas.
É verdade. É você botar pra si e falar assim, cara, eu não vou ser o cara que espera as coisas cair do céu. Eu vou ser o cara que puxa as coisas do céu pra mim e vou fazer acontecer. É isso aí. E estuda. E eu conheço gente que acorda 4 horas da manhã, 3 da manhã, porque trabalha o dia inteiro e vai estudar. Então, no fim das contas, o que eu penso é... A grande parte das pessoas que eu conheço, principalmente, né, eles não estão abaixo da linha da pobreza, mas a maioria desses que não estão abaixo da linha da pobreza não fazem o que deveriam ser feitos porque acham que a desculpa para o outro é mais fácil, fica tomando conta da mente deles. É fazer o que tem que ser feito, cara. Aí eu vi essa situação e eu montei um projeto social dentro da Maré. Caraca. Aprovei gente pra caraca, meu irmão. Eu levei a antiga Academia do Concurso Público. Conhece a Academia do Concurso? Era aqui no Rio. Aham. Não existe mais. Foi um dos melhores cursos do Brasil na época. E eu levei lá pra dentro, a Academia do Concurso. Depois virou Damásio e tal, Rede Damásio. Sim. Cara, aí aprovamos gente pra caraca lá. E assim, Mas você como é vê... que era o projeto social? Assim, você ajudava com a galera? você dava como que isso bolsa de começou, na estudo, verdade, né? O que motivou isso também? Me motivou porque eu vi a minha situação e vi que lá tem gente boa. Tem gente boa lá. Tem gente muito inteligente. Só falta uma oportunidade. E muitas vezes, por falta de oportunidade, o cara ele acaba não seguindo o caminho que ele, sabe, que ele poderia seguir. E aí, o destino, né? É claro que a gente tem escolhas, como o Gui falou. Mas o destino ali leva o cara para um outro lado. Acaba levando por conta das facilidades. Então eu falei, caraca, eu vou ajudar essa galera de algum jeito. Só que eu não tinha dinheiro nessa época. O que eu fiz? Comecei a dar uma série de aulões gratuitos. Caraca. E também pedi colaboração dos professores. E aí juntei um dinheiro, né, consegui pagar. Na época era antena. Era antena, era Não a era CPSAT. cabo, você fala, né? Era aquela antena. Não era online e tal. E aí, cara, a manutenção era muito, muito cara. Botamos lá. Depois, cara, não deu pra continuar porque era muito difícil. Mas você dava uma aula tipo, por TV? Como funcionava? Não entendi. Então, qual era a relação da antena? Aí eu dava aula presencial. Aham. Também pra galera. E nós tínhamos a antena da CPSAT, onde as turmas eram ao vivo, né? Via entendi. satélite. Entendi. Nessa época era assim, ao vivo. Isso era via que ano? satélite. Ih, rapaz. Pô, Agora tu colou. Era 2006, 2007, não sei por aí. Acho que era bem. A causa do projeto em si é muito legal, né? Porque você comentou, tipo, pô, quanta gente inteligente que tá nessa situação. Sim. E o cara que poderia muitas vezes mudar o mundo. Pô, a gente fica procurando a cura do câncer. E aí eu vou atribuir essa frase a um provérbio chinês, porque eu não sei o autor. Mas como tem um provérbio chinês que diz, né? Todo dia morre um Einstein na África de fome. Então, ter gente capaz, gente com vontade de pegar e fazer a diferença na vida dessas pessoas é o que faz a sociedade continuar caminhando, né? E a Maré é um local muito violento, né? Até hoje, pô, tem muitas condições das pessoas que necessitam de ajuda, não é nem ajuda básica, é só um empurrão, né? É uma coisa nesse sentido, uma necessidade social, pô, um ensino, um livro. É verdade. Tinha uma biblioteca comunitária, a gente fez isso dentro do SEASM na época. Pô, e o Dr. William Douglas, juiz federal, doava vários livros da editora Ímpetus e outras. Foi muito legal essa época. Nesse projeto, qual que você acha que foi tipo, o maior desafio dele para fazer ele acontecer? Assim? Ou enquanto ele acontecia, tipo, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, que você teve que superar? A dificuldade era financeira mesmo. Grana. E quebrar um pouquinho essa ideia da galera que, caraca, eu não tenho um ensino legal e tal. E a gente conseguiu quebrar isso, porque é só o cara querer. E a galera é inteligente e tal, tanto é que muita gente aprovamos gente pra caramba. Caramba. Então, foi muito legal. Era até interessante, cara, porque é engraçado pra caramba. Até chegar lá, aí passava, né, por alguns meninos assim e tal. E, tinha aula pra PRF, Caraca. Tinha aula PRF dentro do... Caraca. Então, a turma de PRF, aí todo mundo lá indo estudar dentro. Do lado de fora, aquela coisa que a gente sabe, e lá dentro todo mundo estudando PRF. Olha que loucura, né? Dois mundos no mesmo ambiente, né? Exatamente, porque às vezes, o cara assim, se vê como até inimigo, às vezes, né? A polícia ali do outro lado. Mas muito legal, cara, porque, nós tivemos aprovados o PMP, Correios e outros. Muito legal mesmo, cara. Teve uma situação muito interessante, até deixo isso aqui para reflexão pra galera, porque às vezes a gente começa a estudar ou, sabe, tenta criar uma oportunidade
e acaba, às vezes, desistindo porque, sei lá, não consegue encontrar um propósito, alguma coisa. E tava falando aqui, vocês estavam falando de fazer o que tem que ser feito e tal. Sim. Cara, uma vez eu tava em casa, aí tava naqueles dias, né? Meio, sei lá. Aí eu, pô, Deus, por que será? Dá aquela crise existencial, né? Pô, por que eu faço isso aqui, pô, bonitinho, certinho. Por quê? Por que não isso aqui? Por que não aconteceu isso? Pô, fala comigo, Deus, não sei o quê, aquela coisa. Aí eu, tá bom. Dá uma volta. Aí desci, cara. Abri o portão. Quando eu fechei o portão e saí, veio um cara completamente bêbado. Completamente bêbado, doidão. Aí, irmão, fazer por onde, irmão? Fazer por onde? Foi embora. O cara só falou isso. Você pediu um sinal aí, você viu? Só falou isso, mais nada. Eu falei, cara, é realmente um sinal. Você pediu um sinal. Às vezes, a gente precisa só fazer o que tem que ser feito. Fazer o básico. Eu falei... eu tinha uma mentoria agora, a minha última mentoria da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, aprovamos gente pra caraca. O que eu falei com o pessoal? Vamos fazer o básico. Eles vão chamar mais. Não veja chifre em cabeça de cavalo. Comece a estudar. Vamos fazer o beabá. Vamos organizar o estudo aqui. Pá. Cara, quem estava no grupo, quem estava lá na mentoria, quem fez o básico, conseguiu entrar. Entrou no número de vagas e vai estar lá dentro. Isso é muito legal. Porque às vezes no concurso, o cara quer ver chifre em cabeça de cavalo. Exato. Ele quer estudar, às vezes, o que não cai. Ele, às vezes, por falta de um direcionamento, ele não consegue aproveitar aquele conteúdo da maneira que tem que ser aproveitado. E aí ele quer começar a inventar. E se? Aí se não sei o quê. Mas isso aqui... Exato. Não! Se fizer o beabá, o básico, se seguir o passo a passo, cara, na maioria das vezes o cara consegue... Logo nos primeiros momentos ali, a classificação. Se ele não conseguir naquela primeira, principalmente no concurso, que vocês trabalham muito aqui, na área militar, o que geralmente o cara vai... Ele não conseguiu naquele ano, no outro ano ele já vai Tem de novo, né? Todo ano Ele tem, vai, todo ano tem, ele vai entender o que está acontecendo ali, só para as arestas e vai. E, em geral, tem esse tipo de concurseiro. O concurseiro é, cara, quase um pai de santo, né? Toda hora ele fala, cara, tô sentindo que nesse concurso vai cair isso daqui, eu vou estudar. O cara fica tentando fazer o que todo mundo fala pra ele não fazer. O professor fala 15 anos estudando concurso, fala, cara, faz isso. Você fala assim, não, tô sentindo que esse ano é isso aqui que vai cair. Ele sempre caiu isso. Sempre caiu isso aqui, agora parou. 15 anos a banca agora decidiu mudar, eu tô sentindo, então vai ser diferente. E isso, o legal que tu falou aí de cair isso aqui e tal, pô, uma das perguntas que eu mais recebo é assim, professor, fala só o que vai cair, só o que vai cair, só o que tu acha que vai cair mesmo. Tá? Aí na prova, caraca. Sempre tem essa pergunta, né? E na verdade, assim, se você cria uma metodologia de estudo, se você envolve ali o conteúdo, faz muitas questões, cara, não tem como fugir. Você acaba, né, envolvendo ali o conteúdo e acerta. Não tem... Até na hora de chutar você vai ficar melhor. Porque, tipo, Sim. o que eu penso é o seguinte: concurso é tipo você escalar. Você pode. Cada montanha que você vai escalando é como se fosse um assunto diferente. Você vai ficando bom naquilo ali. Então você vai treinando questão, você vai estudando a matéria, você vai ficando bom na escalada daquela montanha. Pode ser que caia uma outra montanha na sua prova, só que você já acostumou a escalar montanhas. Então, por mais que você não saiba aquela montanha, como que se escala ela, você já tem muita experiência em escalar montanhas e vai ficando mais fácil. Até o seu achismo ele vai ficando mais afiado. É muito diferente um achismo de um cara que nunca fez do que um achismo de um cara que já fez 1000 questões de outro assunto. Exato. Podcast aqui é alto, alto nível. Não, o cara mandou aqui provérbio chinês, agora escalar montanha, tal. Essa é a parada. É pra galera ficar, porque depois a gente vai começar a descer a ladeira, vai começar a falar aqui baboseira. Só pra atrair, os primeiros 10 minutos é pra isso. Depois a gente volta ao normal. Fazer um corte pro Instagram também. Mas é legal mesmo, tu falou uma coisa bem importante em relação a fazer questões e tal, porque, cara, quando você aprende a fazer questões, acabou, ninguém te segura. Porque eu sempre falo para os alunos o seguinte, não adianta saber o conteúdo. Existem, para mim, 4 pilares, tá? 4 pilares. O primeiro pilar aqui dentro do nosso estudo, a literalidade. A 70%, 75% das questões, dependendo do concurso, vai envolver literalidade. Depois vem doutrina, né?
o que os doutrinadores vão escrever nos livros, e a gente, professor, como professor, a gente já leu ali centenas de livros, dezenas de livros, na verdade, para mostrar para o cara o que vai cair realmente, a probabilidade de cair. Terceiro pilar, jurisprudência. E aí você pega a jurisprudência e evolui um pouquinho ali na medida da prova do cara, né? Do nível de prova do cara. E o quarto pilar é essencial. Né? Não, posso botar até um quinto, que são os gatilhos. Eu gosto muito de gatilhos. Eu trabalho muito com gatilhos mentais. Né? Trabalhando as sinapses mentais. O que é um gatilho mental, para o pessoal que não sabe? Um gatilho mental é facilitar a mente do cara para ele poder resgatar o conteúdo. Por quê? Quando você estuda, o que é estudar? É você ligar uma coisa que você não sabe a uma coisa que você já sabe. Muitas vezes, na hora da prova, o que acontece? O cara fica nervoso, tá tenso. E aí, o que acontece? Ele fica ali, caraca, pô, tá na ponta da língua e tal. Deu branco. Contigo. Deu um famoso branco. Dá o branco. E aí, o que acontece? Tu entrega a prova. Porque você fala assim, não vou conseguir mais. Quando você sai, entregou a prova. Caraca, lembrei. É ou não é? Professor, devolve aí. É. Aí não dá. Sim, por quê? Porque você não engatilhou o conteúdo. Quando você cria os gatilhos mentais, quando você engatilha o conteúdo ali, ou através de uma associação, porque a mente trabalha com associação. Através de uma associação, através de repetição, você engatilha o conteúdo e aí acabou. Na hora da prova você vai apertar o gatilho mental ali, você vai trazer à tona aquele conteúdo. Inclusive tem até técnicas de relacionamento interpessoal que são baseadas nisso. Tipo, a pessoa fala, se você tem dificuldade para, por exemplo, lembrar o nome de alguém, quando você se apresentar para a pessoa e ela te falar o nome dela, associa ela ao nome de uma pessoa que você conhece que tem o mesmo nome. Por exemplo, se chama Fábio. Se eu tiver um primo que chama Fábio, você fala assim, meu nome é Fábio. Eu vou tentar lembrar do meu primo. E aí, sempre que eu esquecer do seu nome, automaticamente minha cabeça vai associar o meu primo. E eu sei o nome do meu primo, porque eu vejo ele todo direto, entendeu? Então, a associação é de fato muito utilizado em várias áreas. São vários gatilhos. Por exemplo, nos primeiros 30 segundos, você tem que falar o nome da pessoa 3 vezes. Acabou, você memorizou. Então, Gui. Não esquece mais. Acabou, não esquece mais. Depois tu não vai esquecer mais o nome do cara. Se você tem dificuldade para gravar nomes, nos primeiros 30 segundos, vai um toque aqui, fora concurso, né? Relacionamento interpessoal aí. Então, apertou a mão, pô, prazer, Gui. Então, Gui, pô, como é que... Não, o quê? Mas então, Gui, sabe? E você já fixou. Legal. Então, só para fechar aqui, olha os pilares. Mas peraí, jurisprudência ficou difícil, porque foi muito no direito ali, num contexto geral. Pelo menos explica, jurisprudência como assim num contexto geral? Jurisprudência são decisões dos tribunais. Dependendo da matéria que o cara for fazer, se cai a parte de direito ou alguma legislação específica. Muitas vezes aquela legislação específica tem alguma jurisprudência, ou seja, decisão de um tribunal específico. Principalmente no que tange ao Supremo, que é o guardião da Constituição. Então ele traz algumas jurisprudências, algumas decisões. Às vezes você cai em prova. Uma decisão sobre aquela lei em si. Sobre aquele pedaço ali, sim, aquela lei. Ou que é o detalhe, no fim da conta. Né? Sim. E o quinto pilar foi o gatilho que eu falei com vocês. Então, assim, isso para memorização e para associação dentro do estudo, o cara lembrar na hora da prova, é essencial. Se o cara fizer esse beabá, se ele seguir, ele vai ter um desempenho legal. Pô. Fazer o básico bem feito. Né? É o básico bem feito. Esse daí é o que todo mundo tem que partir. Mas, professor Fábio, uma pergunta que eu mais recebo no nosso direct lá no Instagram, principalmente na caixinha de pergunta, é o quê? Eu não sei nem por onde começar. O cara quer fazer um concurso público, qualquer tô perdidão, na real. Eu não estudo há 10 anos, me formei na faculdade faz 10 anos, quero mudar de vida, quero fazer um concurso público, quero entrar para a Marinha, quero entrar para o Exército, quero entrar para a Aeronáutica, quero entrar para o concurso público. Bom. Mas eu não sei nem para onde começar. O que eu faço? Quais os melhores primeiros passos, né? Os primeiros passos do concurseiro. Eu gosto muito dessa. Essa aí eu recebo direto também. Tá? Por quê? Por que eu gosto dessa aí? Porque primeiro, cara, para você começar alguma coisa, você tem que entender o que você quer. O que você é, onde você tá, o que eu tô fazendo aqui. Caraca, tem gente que vai estudar, ele passa, olha, vê o salário e caraca, o salário, ele não sabe nem o que tá fazendo. Ele, não, calma aí, vou receber 10 mil, é isso. E aí ele começa a estudar, ele não sabe nem qual matéria ele vai estudar. Então, eu sempre falo o seguinte, o primeiro passo é você se entender, é você se conhecer. Sabe o que está acontecendo? Eu tive um mentorado, um mentorado meu, que fazia parte da minha mentoria. Ele passou em 7º colocado para a Polícia Federal, estava lá na formatura, e passou em 3º colocado para a PRF. Caraca. Assim, tudo mesmo, porque o concurso 2018 foi PF, logo depois PRF. Eu não sei se foi o intervalo de 15 dias ou 30 dias da prova, foi mais ou menos isso. Primeiro veio a PF, logo depois veio a PRF.
E aí, né, por que eu tô falando isso? Ele tinha uma dificuldade tremenda. O cara era de Caxias, cara. Pô, pegava trem, o caraca, e conseguiu. E olha que interessante. Ele passou PF. Ele falou, cara, não, Fábio, eu vou continuar, cara. Eu vou fazer PRF agora. Então eu vou estudar, já que eu tenho outras matérias, vou estudar pelo menos trânsito aqui, né, que era a diferença, e vou fazer esse concurso. Vai que, pô, de repente eu não consigo lá, a PF, eu não passo lá um teste físico, acontece alguma coisa e tal. Eu falei, calma, não vai acontecer nada não. Mas tudo bem, faz aí. Ele, não, vou garantir, vou fazer também. Custa nada. Ou seja, eu não me lembro se foi um intervalo de 15 a 30 dias. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente encontra aí, por aí, a galera falando assim, ó. Passei no concurso em 15 dias. Passei no concurso em 30 dias. Não conta a história toda. Tá? Não conta a história toda. Pô, cara, não dá. O edital, cada dia que passa, o edital fica maior. Mais especificidade. Mesmo se o cara estudasse 30 dias, 24 horas por dia, ele não conseguiria fechar o edital. Ou seja, ele poderia falar que passou ali talvez em 15 dias para PRF. Mas, na verdade, qual foi... Tá estudando para PF há muito tempo, tá estudando PF há muito tempo. Tá Olha só. anos, né? Por que eu tô te falando isso? E nem só isso. Às vezes, eu já vi acontecer também. O cara fala assim, passei em tanto tempo no concurso. Mas, pô, o cara estava fresquinho agora, acabou de formar ali, e era formando na escola, às vezes, estudando muito para formar, entendeu? E caiu exatamente... O conteúdo do edital era... Sim. Então, não era necessariamente, pô, realmente, talvez de fato você estudou um pouco pro concurso, mas conta a história toda. Você formou ontem. Então, eu sei que essa galera tem uma dificuldade de iniciar. Às vezes tem 10 anos que está estudando, 5 anos que se formou e está voltando. Qual é o primeiro passo? É se entender. É se descobrir e entender como ele funciona. Por quê? Eu sou mais visual. Talvez o Gui seja mais sinestésico. Talvez o William seja mais... Sinestésico, pessoal, é... auditivo. Toque, né? Sinestésico é toque. Você tem que se conhecer. Aí o cara manda lá assim, ó, inventei essa técnica aqui, 15 dias, 30 dias, você tá aprovado, não sei o quê. Pô. A fórmula mágica da aprovação. Porque quando eu estudei, eu fiz isso e deu certo. Tá, só que eu sou de uma forma, Exato. você é de outra forma, Exato. ele é de outra forma. Por isso que é importante a gente pegar e mostrar diversas técnicas, né, para as pessoas, para os concurseiros, para ele entender como ele funciona e pegar aquela técnica, adaptar e aí sim ele começar a estudar. Então, a minha primeira, respondendo aqui agora, depois disso tudo, para quem está iniciando, é se entender. É entender como você funciona, como você vai funcionar estudando, o que realmente você quer. Porque quando você se entende, você começa a entender melhor o conteúdo. No fim das contas... Talvez buscar um profissional para ajudar, isso é excelente. Hoje, você falou, Gui, a gente estava falando aqui de pessoas que não têm condição. Sim. Mas hoje, se você perceber, né, hoje, pô, muita gente está assistindo aí por um coach e tal. Pô, é legal? Sim. Mas se você for pegar lá no fundo, lá na raiz, você vai perceber que muitos aprovados, classificados, o cara trabalha, ele tem uma família, ele tem um filho, Exato. é a mulher empoderada pra caraca, que às vezes quer até sair de casa. Vou passar no concurso pra sair de casa. Tem essas coisas. Tem. Empoderada pra caramba e ela, sabe, ela fica ali, dorme menos. Muitas vezes são essas pessoas que passam, que tem uma dificuldade, não tem nem dinheiro para pagar um coach, mas eles estão ali. Por quê? Porque eles vão aproveitar aquele tempinho que ele tem de 2 horas, 3 horas e vão reter o máximo possível de informação. Ele troca a quantidade pela qualidade. É isso aí. Agora, só um detalhe. Eu tava falando aqui do pessoal que tem dificuldade, mas é quem tá abaixo da linha da pobreza. Tá? Se você tá em casa, tá ouvindo esse podcast, já tem um celular, já tem internet, não é você. Se você não tá estudando, é só desculpa, tá? Não, olha só. Eu vou te falar. Até essa galera aí, dificilmente hoje você não tem uma internet em algum lugar, um celular, mínimo que seja ali. Por isso que eu falo que o concurso é democrático. Então o cara consegue sim. Então não adianta ele falar que hoje... Eu vi a minha dificuldade que eu tive. Ele falar, pô, não consigo ter acesso. Consegue, cara. Pô, se teu celular quebrar, você vai ficar sem celular? Você vai comprar, vai dar um jeito. No dia seguinte o cara compra. Não, no dia seguinte o cara vai comprar, vai dar um jeito, pedir dinheiro emprestado. Então, eu já vi muitas pessoas, porque isso é um investimento, comprar um curso de qualidade, pagar um mentor de qualidade e, cara, recuperar esse dinheiro, porque no primeiro salário você pega tudo. Pega tudo, Pega tudo, pega mais que o dobro. É investimento. E o cara vai dar muito mais valor porque é o que ele tem. É aquele pouquinho que ele tem, ele investiu ali, ele vai para cima.
E é igual quando a gente fala do pagar academia, né? Quando você paga academia, você tem a obrigação de ir. E o concurso público, quando você pega um preparatório, pega um mentor, você se obriga mais a estudar, comprometeu ali, né? Verdade. A viagem ela não começa no dia que você vai, ela começa quando você comprou passagem. Comprou a passagem, você vai. Então é igual, concordo contigo. Comprou um curso, alguma coisa, ou sei lá, comprou um livro, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas se de fato se comprometeu a fazer, as chances são de que a sua probabilidade de aprovação aumenta muito, porque você não está comprometido agora nem só contigo, é com a sua grana que você botou no meio ali também, né? É verdade, verdade. Verdade. Pô, mas agora, Fábio, a gente falou de tudo isso. Pô, cara, o que o cara tem que fazer? Mas o que você mais viu até hoje na carreira, preparando várias pessoas para concursos, os maiores erros? Qual o maior erro? O que o cara não pode fazer na preparação? Pô, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acho o seguinte, assim, com a minha experiência de ter esse acesso aos alunos, eu acho que, pô, gratidão a Deus mesmo, porque não só a minha experiência, mas a experiência de ver cada um aluno, a especificidade de cada aluno, a dificuldade de cada aluno, você consegue notar algo comum entre eles. E uma coisa comum que eu vejo, né, de todos os grupos de estudo que a gente monta, todos os mentoriados e tal, o que é a dificuldade de revisão. A dificuldade, muitas vezes, eu posso falar, a primeira dificuldade de revisão, a segunda dificuldade de iniciar. Ele inicia e para, muitas vezes. Ele não consegue dar uma consistência ali na coisa, né? E, cara, eu percebi muito isso. E a gente teve um alto rendimento muito melhor quando eu botei uma plataforma para organizar o estudo do cara. Porque ali a gente consegue medir o percentual de acerto, o percentual de erro, onde ele está estudando, onde ele não está estudando. Cara, isso facilitou demais a vida dele. E aí ele tá ali, ele tá vendo o que está acontecendo com ele. Depois de 3 meses, 4 meses, ele consegue identificar, caraca, evolução, eu errei aqui, ali, né? Olha a minha evolução, olha o quanto o percentual de questões eu acertei. Cara, calma aí, eu vou ajustar isso aqui, pum, classificado. E então, assim, essa parte de revisão, a galera tem muita dificuldade. Por quê? O cara acha que estudar é só assistir a aula muitas vezes. Ele acha que estudar tá ali, anotou, leu alguma coisa, já estudou. E ele esquece. E onde você memoriza? Onde você vai colocar realmente ali na tua memória de longo prazo? Na hora da revisão. É a hora da revisão que você consegue tirar aquele assunto que cairia na curva de esquecimento, você joga ele para cima. E aí ele fica ali fresquinho. Você diria então que não revisar é o maior erro que os concurseiros podem cometer na preparação? Um dos mais, ó. Um dos mais. Seria não revisar ou revisar erroneamente, de forma errada? Cara, eu acredito a maioria não revisa. Não revisa. E a maioria não aproveitando revisa, cara. o gancho, quais são as melhores ferramentas para revisar? Qual o melhor modo? Não o melhor, porque eu acho que o melhor ele varia um pouco de pessoa. Mas quais são, sei lá, elenca para mim, sei lá, os 4 melhores modos, os 3 melhores modos. Deixa eu só embutir também uma pergunta que já é feita bastante também. Tá ficando difícil as perguntas, hein? Agora extraiu conhecimento, né? Vamos sugar. Aqui até o final, pô. É o seguinte, junto nessa pergunta do Gui, eu vejo que tem gente que estuda de 2 formas a revisão. Uma, o cara que estuda toda a matéria, quer bater o edital inteiro e chega na última semana e tira para revisão. E tem aquela outra pessoa que estuda, tipo... Estuda um pouquinho, revisa um pouquinho. Estuda um pouquinho, revisa um pouquinho. Ciclos de 15 dias. Estuda 15 dias, daí em 2 dias ela revisa tudo que estudou. Junto nessa pergunta, qual a melhor para você, qual a melhor forma de revisão? Então, vamos lá. Tudo é teste, tá? Então, tem pessoas que gostam de estudar e aproveitam mais quando estudam menos matérias. Tem outras que aproveitam mais e conseguem memorizar quando estudam mais matérias. O que acontece? Quando a gente troca de matéria, a gente ativa a mente novamente. O cérebro ele é ativado. Então, a galera, não, eu gosto de estudar uma matéria só por dia. Pô, quando você troca a matéria, você ativa a tua mente. Você chama atenção. A tua concentração, o teu nível de concentração aumenta. Ali, né? Desperta. Principalmente, e aí vai aqui uma dica de ouro aí, o ideal é não colocar matérias processuais juntos, como por exemplo, você bota direito processual
né? Direito civil, são São matérias semelhantes. É, Então, num contexto geral, não então, colocar matérias troca, muito semelhantes, né? Bota português constitucional. Entendi. Constitucional é raciocínio lógico. Aí tu troca uma legislação, porque senão tu bota... Quanto mais abrupta a mudança, melhor. Isso aí. Que aí você chama a atenção da mente novamente e ela volta e desperta. Aí voltando à pergunta. Voltando à pergunta. Porra, até esqueci a pergunta. Fala de novo. A pergunta era, primeiro, se é melhor estudar toda a matéria e revisar no final então. ou Aí vamos, intercalar? revisão. Vamos lá. Aí vai depender. Mas, pela minha experiência, pegando e acompanhando os alunos, cara, sempre é melhor você ter uma revisão periódica. Porque... E quantos dias? Então, vai depender muito. 3 dias, 7 dias, 15... O ideal é que talvez o final de um ciclo também de matéria, né? Tipo, pô, às vezes tem 10 dias, mas eu não acabei a matéria, tô no meio de uma matéria X. O que geralmente eu faço lá na minha metodologia? Lá o nosso programa, ele já quando eu faço, tem o programa de revisão já vai junto. Então, na verdade, a gente trabalha em ciclo, então ele já vai revisando o conteúdo. Por exemplo, eu estudei constitucional. Vamos lá. É a parte do artigo 5º, vamos dizer aí. Tá? E aí acabei aquele estudo. Daí vou estudar outra matéria. Quando eu for estudar de novo o constitucional, já tem lá um tempinho para aplicar revisar aquele ponto e já entrar em outro ponto. Aí automaticamente você já está... E aí vai ter um tempinho lá também especificado para você fazer um resumo. Já está tudo no esquema, tudo no sistema. Você faz um resumo pequeno daquele outro ponto e aí você vai ter que fazer um resumo chamando a atenção da tua mente. Buscando, porque é aí que tá, você provocar a tua mente, você chamar a atenção, você procurar trazer à tona aquele conteúdo para fazer ali um resumo legal. E façam seus resumos, pessoal. Isso, e depois vem a parte de mapas, você pode botar também. Mapas mentais, você fala? Mapas mentais. Também então temos dois já, resumos, mapas mentais. Sim. E às vezes também o cara quer aproveitar as marcações dele. É uma boa também. Eu vejo o pessoal também usando às vezes flashcards. Flashcards, eles comentar. Você conhece o flashcard? Sim, então, sim. Eu costumo usar também. Foi o que eu mais usei, na verdade. Para mim é o que mais funciona. Legal. Tem até programinha, né? De Tem, flashcard. Exato. Programa, né? Também é legal. É uma boa. Aí vai depender da metodologia que o cara usar. Se ele vai revisar antes de começar um novo conteúdo, se ele vai deixar lá de tempo em tempo, 7 dias e tal, revisando aquilo. Eu já faço tudo bonitinho e já fica lá tudo programado. O aluno só vai sentar e... Você acha que tem uma distância de tempo que fica ruim? Por exemplo, quando eu perguntei qual que é o tempo, qual é o período bom para começar a revisar, o senhor falou, olha, depende muito de... pode ser 3 dias, 7, 10, 15... Mas, por exemplo, 30 dias fica ruim? Fica. Então, vou falar aqui o que... os especialistas falam, né, da mente, não sou eu. Mas o que geralmente a galera fala, que em 3 dias essa informação já cai na curva de esquecimento. Então, até 3 dias, quando você estuda, até 3 dias você tem que ter um contato, ainda que seja rápido, com essa matéria. Com esse ponto que você estudou. Seja fazendo questões, seja olhando de novo ali o conteúdo. Você tem que ter, porque senão ela cai na curva de esquecimento. Você jogou lá para cima, tá? Se você não olhar depois de 7 dias, 10 dias, ela vai entrar na curva de esquecimento de novo. E aí, o que a maioria diz, né? Aí vai depender de cada aluno também. Sim. O que der certo para ele. O que a maioria diz? 3, 7, 15, 21. Ou 3, 7, 21. E depois 30 dias voltando. Legal. A maioria fala isso. Mas por que eu falo que é muito relativo? Cara, tudo é teste. Tudo é teste. É igual no marketing. Muda um pouco de pessoa para pessoa, né? O ser humano, ele não é uma máquina, a ferramenta é complexa. Teste. E você tem que testar rápido, testou rápido, muda, vai. Legal. Teste, deu certo, bora. E aí você se encontra. Porque às vezes eu posso falar, não dá certo aqui, para mim não dá certo estudar, não sei quantas horas por dia e tal, mas pro outro cara dá. Ele vai ali estudar e vontade de espirrar. Pode espirrar. Intervalo comercial, pessoal. Intervalo comercial. Vamos colocar um anúncio aqui no meio. Um anúncio agora. Vamos trazer novidades. Beleza. E aí uma pergunta, ainda aproveitando o gancho da revisão. Eu vejo muita gente pergunta assim, e aí, Gui, Will, o que eu faço no dia da prova?
será que agora é a hora de eu revisar tudo de uma vez? Então, o que fazer no dia da prova? É o momento de descansar? Aquelas horas, às vezes a prova é 10 da manhã e você não tem talvez tanto tempo. Mas se a prova for 1 da tarde ou 2 da tarde, às vezes o cara fala, essa é boa pra caraca. Vou revisar agora ou eu vou relaxar pra ficar calmo? E no dia antes. E num dia antes, né? Eu vou achar um dos meus alunos, cara. Ele até mandou mensagem pra mim, eu perdi o telefone. Ele passou um TRT. E olha a história do cara. TRT é? Tribunal TRT, Regional do Trabalho. do Trabalho. Olha a história do cara. Né? Ele, caraca, Fábio, porra, eu fiz alguns concursos, meu irmão, e no dia anterior eu ficava quietinho, revisava o conteúdo, caraca, porra, nunca dava certo. Aí eu fiz esse concurso, enchi a cara no dia seguinte, no dia anterior, porra, tomei lá e tal, cara, fui fazer a prova, passei. Falei, caraca, tá aí, ó. Então... Talvez seja o segredo, cara, fica sabendo. Pra ele funcionou assim. Pessoal também, né? Talvez ele tenha relaxado, sabe? Sim. Ele tenha relaxado, deu uma relaxada e tal, e aquilo soltou. O conteúdo veio. Pra ele funcionou isso. Tô falando pro vou encher a cara então fazer a prova. Se você não foi aprovado no concurso ainda, já sabe. Enche Já fez 3 concursos e não passou, vai pro bar no dia antes. Manda a prova aí, pô. Mas, cara, pra ele funcionou. Eu ri pra caramba quando ele falou isso comigo. Mas o que acontece? Aí, cara, é relativo. É relativo. Como todo estudo é relativo. Porque tem gente que tem a facilidade, geralmente aprova no domingo, e o cara no sábado faz aquelas revisões. Sim. E pra ele é bom pra caramba, porque nas revisões... Ele até acalma às vezes. E ele consegue ver algumas questões, o professor bate ali algumas questões, acerta geralmente, ele revisa. Aumenta a confiança do cara. Aumenta a confiança. Ao mesmo passo, para alguns não é legal. Por quê? Ele vai fazer a revisão, caraca, e dependendo do tipo de revisão que ele fizer, a confiança cai. Caraca, eu não sei nada. Às vezes ele tá até bem preparado. Né? Eu sou, inclusive, esse tipo de perfil. Um dia antes, no dia, eu não faço nada. Cara, eu vou ver Netflix o dia inteiro. Dá uma relaxada. Cara, até porque o que passa na minha cabeça é, eu tô me preparando há meses ou há anos. Pô, não vai ser um dia agora, esse dia agora, que vai ser a mudança de chave. A minha aprovação ela foi construída há muito tempo. Agora, eu prefiro relaxar e ficar calmo e falar, cara, eu vou só descansar, preparar meu psicológico pra ir chegar lá bem amanhã. E tá tudo bem. E tem gente que, de fato, E tem gente que eu vejo que... Eu gosto de revisar antes da prova. Eu também gosto. Já peguei questão antes da prova que eu não ia lembrar, que eu revisei eu também gosto. Nas minhas anotações e eu não ia lembrar na hora da prova e eu lembrei revisando na hora. É isso aí. Esse aluno que eu falei aqui, esse meu mentoreado aqui da PF, na revisão de véspera, a gente fez uma revisão até 9 horas da noite. A prova era no outro dia. Cara, várias questões. Ele falou, cara, aí eu lembrava da questão dia anterior. Ele falou assim, ó, eu me lembro como se fosse hoje. Eu talvez poderia ter sido aprovado ainda, continuaria sendo aprovado, mas talvez não seria o 7º colocado se não assistisse às aulas de revisão. Para ele funcionou bastante, mas tem gente que não funciona, então vai depender do perfil, aí o cara tem que testar. Aí é teste, não tem jeito. Exato. Legal. É se conhecer, né? É se conhecer. E qual que foi? Você quer fazer alguma pergunta? Porque eu ia mudar de assunto. Eu ia mudar de assunto também. Beleza. Qual que foi? Você tem 15 anos que você prepara pessoas para concursos públicos. Qual que foi o maior desafio que você encontrou nesses 15 anos preparando gente? Eu acho que pode ser a pergunta como professor também. Né? Vamos ser até visando o aluno também, mas vamos botar como aluno e como professor. Assim. Pode responder das duas formas. Você como aluno se preparando para concurso, qual foi o seu maior desafio? E nesses 15 anos, preparando outras pessoas para concurso, qual foi o maior desafio? Cara, eu acho que, assim, o maior desafio é criar uma rotina e também criar isso no aluno. Hoje, o ciclo de informações é gigante. Sim. Hoje, a galera, não só hoje, mas isso já vem com o tempo. A galera quer tudo instantâneo. Eu quero isso aqui. É isso, é instantâneo. E o maior desafio é mudar a cabeça. A nossa cabeça, a minha cabeça também foi assim, entender que a preparação ela não é de uma hora para outra, não é instantânea, não é um miojo. Ela é aos poucos. É você se vencendo a cada dia. Eu até brinco lá nas mentorias, são as mini metas que a gente fala.
todo dia, porque a tua meta final ela é composta de diversas mini metas até o final. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta para a menina, eu falei, pô, a gente estava na sala? E aí, qual a tua meta? Vou passar nesse concurso que X. Ué? Será que a tua meta não é fechar o conteúdo, não? Fechar todo o conteúdo? Porque a aprovação, a classificação vai ser Consequência, né, do processo. Desse processo de fechar o conteúdo. E, assim, criar essa continuidade e manter o ritmo nessa continuidade, eu acho que é o maior desafio para o concurseiro. Eu gosto disso aí. Também gosto de falar, eu falo muito para as pessoas, quando me perguntam sobre esse assunto, eu falo, cara, tem que ter visão de longo prazo. Você está querendo fazer uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. E você quer fazer isso com um mês? É verdade. Tem a cabeça que muito custa aquilo que muito vale. Cara, você vai resolver a sua vida e você está querendo resolver a sua vida em um mês? Quem que fez isso? Eu não conheço ninguém que resolveu. Só o cara ganhou na Mega Sena. O único cara que eu conheço que resolveu. Inclusivamente, um ano depois, ele resolveu a vida dele de novo para baixo agora. Porque ele perde a grana toda. Cara, e mudar a nossa cabeça para entender que lá na frente pode ser que a gente não consiga ser classificado, que você vai ter que voltar tudo de novo. Cara, isso para mim é o maior desafio para o concurseiro. E ele aproveitar essa jornada, porque enquanto ele está aqui nessa jornada, nesse período, muitas vezes ele está sofrendo. Ele não consegue aproveitar, e a gente tem que aproveitar a jornada. Sabe? Ele já quer assim, pô, eu não vejo a hora de eu estar lá dentro. Ele não quer viver a jornada. O cara sofre de imediatismo ali, né? Sabe que viver a jornada. Sabe o que me confortava a minha cabeça quando eu estava estudando? Eu sou engenheiro, né? Eu engenheiro eletricista, eletrônico, então eu estudo muito essas matérias desses assuntos. A minha graduação foi uma boa graduação, não foi uma graduação ruim. Eu estudei bem, sempre gostei de estudar. Só que é distópico a diferença entre o que eu aprendi na graduação e o que eu aprendi estudando sozinho para concurso. Cara, é outro nível. Assim, eu saí. E o que me confortava era, eu ia estudando e eu lia livros, eu estudava vendo videoaula, cursos, etc. E eu pensava, cara, eu posso até não passar, mas depois disso daqui eu vou ser um outro engenheiro. Assim, um nível completamente diferente. Me dava segurança de falar, cara, isso daqui pode até dar errado, mas com esse nível de preparação que eu estou tendo agora, eu faço qualquer outra coisa. Se eu for para o mercado de trabalho, eu não apanho. Sim. Se eu for fazer outro concurso, vai ser muito mais fácil. E mais, eu não vou parar. Se eu falhar nesse... É porque eu fiz para concurso militar, né? Então tem todo ano. E como eu sabia que tinha no ano seguinte de novo, eu pensava, se eu não passar nesse, eu vou estar muito mais próximo da aprovação no início do estudo do próximo ano do que eu estava agora. Porque eu já vou ter uma bagagem muito grande. Então, a tranquilidade que pensar no longo prazo me dava, acho que foi tão boa, mas tão boa que eu passei no primeiro ano, no fim das contas. Legal, mas tu tem uma cara de nerd, né, cara? Não, estudei muito. Porra, não entendo, né? Pô, ele tem cara de nerd, mas enfim, aí... Mas falando nisso também da jornada, eu acho que um ponto muito... Assim, eu vou dizer por mim também, eu sentia isso. Às vezes a gente quer falar assim, você vai fazer um concurso, como é que foi? Eu nem estudei. O cara, às vezes, ele não quer estudar porque ele sabe que ele pode não ser aprovado e se decepcionar. Sim. Se ele cria um mecanismo de estudo, se ele se empenha em estudar, a expectativa gerada é muito maior. E depois, se ele é reprovado, a decepção é muito maior. E ele não quer se decepcionar, não quer se frustrar. Então, ele acaba não estudando para dizer para si mesmo, dizendo, se eu não ser aprovado é porque eu não estudei mesmo. Inclusive, ele cria essa... Ele cria um mecanismo de defesa em si mesmo. É isso mesmo. Eu faço isso também, todo mundo faz isso. Sim. Aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala isso. Ele fala que todo pessimista é um vagabundo. Isso não é a palavra minha, é a palavra dele. Que ele fala, cara, quando o cara é pessimista, ele pensa justamente isso, não vai dar certo. E aí, por achar que não vai dar certo, ele nem faz. E aí o cara fica sempre, entendeu? Não fazendo nada. Mediana, vida medíocre de mediana. Né? De mediana. Cara, isso é importante pra caramba, é o que você falou. O cara, quando ele não consegue classificação, você falou dessa dor, a gente falou dessa dor. Ele não consegue classificação, pra ele é como se fosse começar tudo de novo. Como se voltasse pro zero, né? Mas não é. Ele tá muito mais próximo. O que você falou faz todo sentido. Ele tá muito mais próximo da aprovação, da classificação. Uhum. E quando a gente abre a mente pra perceber isso, o coração fica mais tranquilo. A gente aproveita melhor essa jornada. Mas uma das coisas que eu percebi nessa jornada e o que traz essa ansiedade pro cara que está estudando é que, como ele não se organiza direito, como ele não tem uma regularidade no estudo, como ele não consegue ter o controle dele nos estudos,
ele cria uma ansiedade e ele não aproveita esse momento. Ele não consegue aproveitar a jornada. Eu vi isso muito melhorar quando a gente botou a plataforma organizando o estudo da galera lá na mentoria. Porque aí o cara tem um tempinho dele. Sabe o que acontece? O cara tá estudando. Eu tô aqui. O controle do tempo deixa ele mais tranquilo. Onde eu tô? Eu tô aqui no podcast, tô aqui. Eu sei onde eu tô. Eu sei onde eu tô, sei o que eu tô fazendo, tô concentrado e tal. Quando o cara não tem isso, ele tá estudando e tá pensando em sexo. Caraca. Ele tá estudando, tá pensando em comida. Tá estudando pensando em Netflix, outra Netflix, série. outro no estudo, tá né? estudando pensando em outras coisas. Então, ele tem que estar ali. E aí, ele tá com a família, meu irmão. Ele tá com a família, ela tá com a família e não tá aproveitando o filho, não tá aproveitando a esposa, porque tá pensando no estudo. Eu devia estar estudando. Eu devia estar estudando. Agora, ao passo, quando ele realmente organiza o estudo... E sabe os passos, os passos, cara, aquele tempo que ele tá ali 100%. Vou aproveitar minha esposa, vou aproveitar meu filho, vou aproveitar o meu esposo. E quando ele estiver descansando, ou melhor, estudando, ele tá ali 100% no estudo. Gostaria de falar duas coisas. Primeiro, uma analogia sobre esse negócio de não passar na prova e desistir. O que eu penso é basicamente o seguinte: o cara ele tem que correr uma maratona de 1.000 metros em um determinado tempo, que é o tempo da prova. Ele chega lá e fez 800 metros, mas não fez os 1.000, não passou. Aí no ano que vem, você só tem que correr 200. Aí ele fala, mas como eu não passei no 800, agora que eu tenho que correr 200 em um ano, eu não vou mais também, entendeu? Não faz sentido nenhum. Você já fez a maior parte da dificuldade, agora é só um pedacinho que te falta. Você já tem... o jogo ficou muito mais fácil, não tem sentido nenhum você desistir agora. É verdade. E o outro lance que você comentou, Fábio, que é muito legal, tipo, de ter o controle do que você vai fazer, ou das próximas etapas, isso daí foi o que mudou, inclusivamente, o jogo da Uber. Não tem nada a ver com a situação aqui, né? Mas a Uber, por exemplo, eu já vi uma pessoa da Uber falando, esqueci, mas era tipo um chefe da Uber, um cara de muita importância lá. Ele comenta que o que mais fez eles crescerem foi eles mostrarem para o usuário que está pedindo o carro onde é que o carro está. A rota que o carro está andando e quanto tempo vai demorar. Porque isso dá o controle para a pessoa e diminui a ansiedade. Ela fala assim, vai demorar 15 minutos, mas pelo menos eu sei que é 15 minutos. O foda é quando você fala assim, eu nem sei. Às vezes vai chegar em 1 minuto, mas você não sabe e você fica com um nível de ansiedade alto, entendeu? É igual o iFood, quando tu pede o iFood e tem a rota marcada. Muito mais legal, né? É muito melhor. Quando tem lá o motoboy lá falando assim, esse cara vai chegar daqui a pouco. E na verdade, a gente sempre quer estar no controle, né? O ser humano quer estar no controle. A maioria das vezes a gente quer estar no controle, a gente quer entender. Isso é natural do ser humano. Ele quer estar no controle, ele quer mandar... Porque é melhor quando a gente está no controle. Exato. Exatamente. Mas agora eu vou mudar de assunto, alguém. Pode, só isso. Agora é minha vez de mudar de assunto. Professor Fábio. Estudar pré-edital ou esperar sair o edital para estudar com garantia para a prova? Poxa. Pergunta frequente essa. Essa aí é boa. Sair edital para estudar. Essa é frequente. Eu acho que eu ouço essa daí toda semana. Cara, será que eu espero... No nosso caso aqui, porque a gente prepara as pessoas também para concursos militares, né? Que estão todo ano. O cara tem certeza que vai sair o edital. E ele pergunta se ele espera sair o edital ainda. Acho que pro nosso caso é o pior, mas tem para todos os casos. Acho, todos os casos, Irmão, quando você quer casar, você já começa a preparação do casamento. Antes, já no namoro, aquela coisa toda, ou espera pedir a mão, o casamento da menina lá, para depois começar a preparação? Tô falando de preparação de festa. E aí, Will? Você que vai casar. Tô falando... E aí, eu já mandei... E aí, ó. Caraca, velho. Eu tô falando de preparação de festa. Me persegue, tá cara. Vendo? Eu não tô falando de preparação de festa, eu tô falando de preparação de vida, de convivência. Se você quer passar no concurso, é claro que você não precisa esperar o edital sair. A probabilidade de você ter uma classificação, uma performance maior, é se você estudar antes. Mais tempo, mais fácil, né? Com certeza. Então é se preparar antes, porque tudo pode mudar e a gente vê que toda hora muda alguma coisa. Então, se mudar alguma coisa, você vai estar preparado para essa mudança. E quando sair o edital, você já está preparado. Saiu o edital, você só vai revisar o conteúdo. Ainda mais concurso militar, a gente sabe mais ou menos qual o dia, qual a época que vai sair. Então, se o cara cria um cronograma de estudo para passar pelo conteúdo, tá ali, passa pelo conteúdo, tá estudando.
Imagine, saiu o edital. Saiu o edital, a prova daqui, geralmente são quantos meses? Entre o edital e a prova? É. Geralmente pelo menos uns 5 meses. É. Para militar, bem regradinho, né? Tem um tempo 3, legal. 4 meses, Então... Pra primeira prova, né? Tipo, às vezes tem 2, aí é 7 meses também pra segunda. Poxa, cara, imagine, até o edital, edital, você já viu todo o conteúdo baseado no edital anterior, show de bola, que muitas vezes, na maioria das vezes, não muda tanto. Já viu o conteúdo. Saiu o edital, aí é hora de fazer o quê? Aprofundar, revisar questões, revisar questões, que é a revisão que vai fazer com que você memorize o conteúdo. Legal. Tá? E treinar questões, porque as questões se repetem, a gente vê isso direto. Então é fazer o maior número de questões possível. Show. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Não. Antes, vai mudar de assunto? Ou não? Não, Se não for, pode ficar, pode falar. Depois eu falo, pode ir. Vai lá? Tá. Existem casos ainda que o cara ele não vai esperar o próximo edital. Por exemplo, ó, pra gente que é militares ainda no ano seguinte tem, mas, pô, o meu caso, por exemplo, eu tava estudando, o caso do Will, melhor, ele estudou no pós-edital. Literalmente, o edital tinha saído já quando você começou a estudar. Porque ele viu, foi no TV, né? Vi na internet lá. Acho que foi o Lauro que viu na TV, tipo, já tinha saído o anúncio do edital, enfim, já tava tudo rolando, ia ter a prova e eles foram estudar. Deu pra passar, enfim, passaram, etc. Quais que são os conselhos que você dá para quem não tem a opção de esperar o próximo edital, vai estudar para o edital de agora? Já saiu o edital, o cara vai estudar. Saiu o edital. O cara precisa estudar. Primeiro, se conheça. Veja o seu tempo. Ele vai colocar no papel, vai entender qual o tempo que ele tem para estudar. Eu tenho 2 horas, tenho 3 horas, tenho 4 horas. E aí ele vai, dentro desse tempo, fazer mais tempo. Porque tempo não se faz, tempo se cria. Ele vai criar tempo. Ele vai criar tempo no intervalo de almoço. Ele vai criar tempo no intervalo de ônibus. Ele vai indo para o trabalho. Ele vai criar tempo de madrugada. Ele vai criar tempo. Ele criou o tempo. Ele já tem tempo. Ele já tem aquele período que ele sabe que ele tem que estudar. Ele, se puder, procura um mentor. Por quê? E o mentor vai dar um direcionamento para ele dos pontos principais. Se ele não vai conseguir pegar todo o conteúdo, ele vai ter que estudar com estratégia. Ele vai ter que montar uma estratégia adequada dentro do tempo dele para ele aproveitar aquele tempo de estudo. Aquele tempo que ele tem. Se ele tem 3 meses, se ele tem 4 meses, onde atacar. Sabe por quê? Eu não posso falar aqui uma receita de bolo, mas talvez o Will tinha facilidade em português. Sim. Entendeu? Se ele tem uma facilidade em português, ele vai ter que montar uma estratégia. Não é o caso. É só um talvez, tá, pessoal? É um caso tópico. Montou uma estratégia ali, porque tem facilidade em português, então ele vai pegar as outras matérias e tal. Bom, não, tem facilidade em outra matéria e tal, que eu já vi. Vai montar um ajuste, uma estratégia e vai. É possível? Sim. É possível. Com material de qualidade? Show de bola. E, nesse período, sempre trabalhando em cima de questões. Sempre trabalhando em cima de questões. Até porque sua prova é questões, né? A prova Sim. é questões. Eu sempre falo pra galera, não adianta saber o conteúdo sem saber fazer prova. Boa. Exato. Legal. Professor Fábio, base nisso até, eu sempre sugiro para os alunos que, para essa galera que descobre o concurso em cima da hora, que aí está faltando muito pouco tempo, às vezes pega uma prova antiga ou um simulado, né, que simule a prova, um simulado nosso ou de qualquer lugar, pega uma prova antiga, resolve as questões. Se você tem muito pouco tempo para a prova, e não tá ali, né? Vai se preparar, já pensa. Até para você se conhecer, né, pô? Se conhecer, Sócrates falava, o sábio conhece os limites da própria ignorância, Isso, descobre exato. o que você sabe fazer. Pega uma prova antiga. Onde tá essas frases que ele tá lendo aí? Ele tá lendo em algum lugar? Tá aqui no WhatsApp. Não dá? Corta. Corta. No final te corta depois. Não teve isso, tá, pessoal? Foi um projeto chinês também. Nem sei se é Sócrates, pra falar a verdade. Tá bom. Fica sendo. Ninguém vai Ninguém vai conferir. O método desenvolvido pelo Einstein, que foi o seguinte. Pega uma prova antiga. Aí depois veio ali o Bill Gates e falou o seguinte: você pega a prova antiga, resolve a questão, resolve todas as questões, e vai ter questões que você vai acertar, vão ter questões que você vai errar. As questões que você vai errar são seus pontos fracos. Então, se você não tem tempo, bate nos pontos fracos, já inicial, revisa aquela parte da matéria, porque teoricamente, se você não tem tempo, prioriza o que você sabe que não sabe. Entendi. Então eu acho que é uma ideia boa para quem tem muito pouco tempo. Faz sentido. Ao mesmo passo, aí, por isso que eu falo que é muito relativo, Will. Ao mesmo passo,
é possível também fazer ao contrário. Se você tem facilidade naquilo dali, garanta os pontos que você tem facilidade. Na prova, teve um aluno meu na prova da PF que ele fez isso, mudou o cargo e a gente pegou o quê? Os pontos que ele tinha mais facilidade, os pontos comuns. Boa. E com esses pontos ele conseguiu a mínima pontuação para entrar. E conseguiu entrar. Então é possível também ao contrário, entendeu? É você focar no que você já sabe, otimizar aquilo dali e garantir aquelas questões. Vou gabaritar português, vou gabaritar essa parte de legislação, vou gabaritar. Legal. Pronto. Boa. Acho que a sacada é se você tiver a oportunidade de conhecer a banca. Porque se você souber, estatisticamente, 70% das questões são essa matéria. Então você precisa ficar bom nela. Seja você já bom ou você ruim. Você não vai deixar 70% da sua prova em branco. Então, se você tiver um direcionamento de como a prova funciona, você pode traçar melhor a sua estratégia, né? E eu já vi gente sendo aprovado em 3 meses, 2 meses. Então, dá para fazer. Não são os maiores casos. São casos à parte. Sim, acontece. Se você tem a oportunidade de estudar antes, faz antes, né? Igual o Kant falava. Esqueci o que o Kant falava. Provérbio chinês, pessoal. Igual o provérbio chinês falava. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Mentira, era Kant mesmo. Ou o provérbio chinês também, foda-se. O melhor é não depender do milagre. Mas a gente depende do milagre todo dia, né? Porque, na verdade, além de você estudar, no fundo, você também precisa de um pouco de sorte. Exato. Você falou no início isso. Sim. Mas quanto mais você estuda, menos sorte você precisa. Sim. Né? Menos sorte precisa. E o que você falou no início? Pô, às vezes o cara estuda lá aquele bloco, 90% do conteúdo e tal, e pô, cai aquele 10% ou 5% que você não estudou. Então, sorte. até para fazer o concurso, você precisa de um pouco de sorte também. Então, isso já aconteceu e eu já vi gente que estudou só 5% da matéria, 10%, E passou. e passou porque caiu aquele ponto que ele estudou. Só sabia aquilo. Caraca, foi sorte. Foi sorte. Conseguiu ser classificado. Mas também não importa também o quanto você estude. Tem aquela pessoa que estuda muito, se prepara há anos, passa no concurso e os outros vão dizer que foi sorte também. Tem essa galera. O cara vai ser um eterno sortudo, Vai né? ter um eterno sortudo. Exatamente. Passou em vários concursos, todos sorte. Eu agora, então, vou citar aqui uma frase, já que o nosso amigo citou vários. Provérbio chinês também? Não, provérbio não, é Tony Robbins. Né? Adaptação. Ele falou o seguinte, que a sorte é o rebento da oportunidade com a preparação. Legal. Olha só. Pô, gostou? Né? Aí. Então dá mais sorte quem se prepara mais, é verdade. E vou citar aqui um Provérbio chinês. ex-sogro. Que Esse joga o provérbio chinês. Dá um status. Ex-sogro ainda, olha só. Ele falou o seguinte, cara, oportunidade é um cara careca cabeludo na frente e careca atrás. Passou, se você não pegar, já era. Você perde a oportunidade. Então, o que eu falo é estar em movimento o tempo todo, estar em movimento. Se você está estudando para concurso, fique em movimento. Estude, se mantenha preparado, porque quando surgir a oportunidade, você vai agarrar essa oportunidade e vai ser classificado. Eu vi um negócio muito interessante de um cara que ele estava meio assim, né? Naquele período igual eu, aquele dia lá, e em casa, aí a menina falou, pô, por que tu tá em casa, cara? Sai do casulo, irmão. Sai daí, vai aproveitar alguma oportunidade e tal, você tá aí sozinho, aquela depressão, aquela coisa. Aí ele, então vou dar uma oportunidade para mim, vou sair. Só que quando ele saiu, não tinha oportunidade nenhuma. Na verdade, apareceu uma oportunidade de ele ser frentista de posto de gasolina. Ele falou, quer saber, eu vou dar uma oportunidade para mim. Eu vou me movimentar, eu vou sair do lugar, eu vou ficar em movimento. No posto de gasolina, abastecendo os carros, passou um amigo de infância, engenheiro, sei lá. Ele falou, cara, tava te procurando há muito tempo. Porque eu preciso de você para montar uma empresa, sei o quê. Hoje o cara é sócio da empresa e tal. Um executivo bem reconhecido. Ou seja, foi sorte dele? Foi sorte dele dali? Teve sorte, não. Ou decidiu também, né? Ele se movimentou. Ele se movimentou. Se ele não tivesse se movimentado, ele não teria aquela oportunidade. Tinha um professor meu que falava algo parecido. Ele falava, esse cara aí é o Bill Gates. Eu ia perguntar qual era o nome da empresa. Apple. É o Apple e era o Bill Gates. Tinha um professor meu que ele sempre falava isso. Cara, na vida, muitas das vezes você não vai saber onde ir, qual o próximo, o que fazer, qual é a jornada que você tem que seguir.
Porque as coisas vão estar obscuras de fato. Sim. Você não vai conseguir enxergar o caminho. E aí, nesse momento, o mais importante não é talvez ficar procurando, se matando para caçar o caminho. É dar o próximo passo. Dá um passo, cara. Porque às vezes você dá um passo e você consegue enxergar talvez nem sempre o caminho todo, mas você consegue enxergar o próximo passo. Em um determinado momento você vê a luz e você fala, pô, de fato, aqui era um bom caminho para ter seguido. É isso aí, está em constante movimento. Exato. Vamos mudar de assunto, hein? Pode ir. Posso Tranquilo. mudar? Pode. Não tem mais nenhum provérbio chinês para citar, não. Acabaram as colas. Vamos fazer o seguinte, agora, a partir de agora, cada vez que muda de assunto, tem um provérbio chinês. Caramba, não sei se eu vou ter tantos, mas vamos pegar um monte de bilhotinho de vamos trazer biscoitinho da sorte. De sorte de tira. Eu gosto de um aqui. Essa aqui é minha, mais ou menos, que eu copiei de uma professora há muito tempo atrás. Não sei de quem é, não. Provérbio chinês também. Mas quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Olha só. Verdade. E, cara, no concurso público a gente tem que lutar. Não tem jeito. Não vai cair do céu. Não vai ser mágica. A galera quer, mas não tem mágica. A gente pode até encurtar o caminho. Sim. Um dos pontos que eu sempre uso é: se atalho fosse caminho, não se chamaria atalho, se chamaria caminho. Tá? Legal. Então, gostou dessa também? Legal. Chinês aí. Chinês. Então, vou usar no próximo podcast. Então, as pessoas querem encurtar esse caminho muitas vezes, quer pegar atalho. Não existe atalho. Existe um caminho a ser perseguido. E é isso. E aí, às vezes nem todo o caminho de cada pessoa vai ser um pouco diferente do caminho de outra, porque tá todo mundo, por mais que você tenha o objetivo ou o destino igual ao outro do seu lado, igual a um parceiro, um amigo, você tá partindo de uma origem diferente, né? Então, é igual no Waze, você tá saindo de um lugar querendo chegar de um ponto A para um ponto B, é um caminho, do ponto C para um ponto B é outro caminho. Então, Verdade. alguns pontos da trajetória vão mudar por conta da pessoa. O modo de estudo muda um pouco, a sua dificuldade em determinada matéria é diferente. Então, às vezes, tem que compensar um pouco mais aqui, compensar um pouco. Não tem uma receita de bolo, né? No fim das contas, você tem que unir uma boa estratégia com o seu conhecimento pessoal para montar uma estratégia de alta performance, né? Aquele velho clichê lá, a galera fala clichê e tal. Mas quando o cara vai correr uma corrida de 100 metros, ele não olha pro lado. Já viu o cara correndo assim? Ele olha pra frente. Só um Bolt, né? É. Só um Bolt, né? O cara já pro lado, né? Ele olha até pra trás, Ele olha ele vai pra até de trás. costa. Mas você não Mas é a o gente não Bolt. cria a regra pela exceção, né? A gente cria a regra pela regra. Pois é. Provérbio chinês. E aí, Chinês aqui. Acabei de criar. e aí o que acontece? Muitas vezes o cara fica olhando pro lado. Pô, o maluco passou em 3 meses aí. Passou em 6 meses. Pô, tô no 2º ano aqui, não passei ainda, caraca, não sei o quê. Ele deixa de olhar pra si. E a primeira coisa que a gente falou, ter que se conhecer. Então não é olhar pro colega, porque cada um vai ter o seu caminho. Cada um tem a sua jornada. É saber reconhecer isso e seguir a jornada que você tem que seguir. Isso é importante demais. Eu acho que quando o cara reconhece isso, quando ele sabe da jornada dele, quando ele sabe, pô, vou mergulhar isso aqui, viver a minha jornada, vai ser essa e tal, pô, ele fica mais tranquilo. E, inclusive, eu acho que a classificação vem muito mais rápido. Quando ele deixa de olhar para o lado e olha para ele, se conhece. Conheça a ti mesmo, né? A si mesmo. Então, como é que é? Provérbio aí? Conheça a ti mesmos e... Que eu te direi quem é essa. É mais ou menos isso. Acho que aquele que conhecer a si mesmo ganhará uma guerra de 1000. Não tem assim, né? Isso aí tá no livro do A Arte da Guerra, pessoal. Leiam lá, vocês vão encontrar isso daí. Esse daí, de fato, é chinês. É um livro chinês. Mas tá lá Provérbio mesmo. Acho chinês. que o general que conhece a si mesmo perderá todas as guerras dentre 100 guerras, né? Aquele general que conhece o inimigo vai ganhar uma guerra a cada... Perder outras. Vai perder uma e ganhar outra. Ganhar 50 guerras em 100 guerras. É aquele que conhece a si mesmo, seu inimigo, ganhará todas, assim. Mas isso aí. que não A linha conhece é essa. nada perde todas as guerras. O que conhece o inimigo ganha uma e perde outra. E o que conhece a si mesmo ganha todas. Boa, aí. Tá vendo? Viu? Esse de fato é chinês. Chinês. E o que você... Qual é o direcionamento que você dá? Porque assim, de fato a gente traça um plano. Mas... o plano ele pode acontecer algumas intempéries no caminho, né? Pô, às vezes o cara fala assim, pô, não, eu vou estudar 3 horas por dia aqui, todos os dias, mas, enfim, aconteceu alguma coisa que agora me impede. E muitas vezes as pessoas elas ficam até psicologicamente abaladas, começam como o plano original falhou, né? A ideia do plano original teve uma mudança drástica ou uma dificuldade muito grande, a pessoa até pensa em desistir. Qual o conselho que você dá para essa galera que está nessa situação? Não existe o plano perfeito. Não existe o plano perfeito. Sempre vai acontecer alguma coisa. Agora, existem coisas que estão no nosso controle.
Existem coisas que estão no nosso controle. Eu vou acordar às 4 horas da manhã, eu vou acordar às 4h30, vou acordar às 5 horas, 6 horas. Existem coisas que estão no nosso controle. Agora, existem coisas que não estão no nosso controle. E muitas vezes a gente se preocupa com coisas que não estão no nosso controle. Quer ver uma história? Sempre em cima dos alunos, né? Tinha uma menina que era muito boa. Ela tinha tudo para ser classificada. Ela estava perfeita para ser classificada. Perfeita, perfeita, perfeita. Um dia antes da prova, morreu um parente. Morreu o parente um dia antes. Ela não conseguiu fazer a prova. Naquele dia. Dependeu dela? Completamente Não. fora do controle. Quando está fora do controle, a gente tem que entender que se não está no nosso controle, tudo bem. As coisas vão mudar toda hora. Ah, você ficou doente, o bebê ficou doente e tal. Poxa, ficou resfriado, alguma coisa aconteceu. Isso acontece, isso é natural. E que bom que acontece isso. Porque, por isso que a maioria dos planos são semanais. Porque toda semana acontece uma coisa nova. E o plano tem que ser flexível. Presta atenção nisso, galera. O plano tem que ser flexível. Nada é fixo. Tudo muda o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, pra galera não ficar com essa coisa na cabeça, e tem que cumprir, tudo vai mudar, tudo é flexível. Então, quando você começa a estudar, já coloca isso na cabeça, pô. Já coloca isso na cabeça. Eu vou começar aqui e eu sei que vai acontecer alguma coisa. E vou te falar, sabe qual é a frase que eu uso? Essa aqui é minha, hein? Não é chinesa. Não é chinês, não. Cara, toda vez que você começa a estudar, o mundo começa a girar em sentido contrário. Aquele churrasco que não tinha começa a ter. É verdade. A galera começa a chamar pra um monte de coisa que não tinha. Um monte de oi sumido no WhatsApp. Um monte de oi. É isso aí. Vem pra cá, e não sei o quê. É o inimigo, irmão. Te chamando pro outro lado. E se você não souber dizer não, fica complicado. E aí é que entra o quê? A organização. Pra você equilibrar isso. Tudo bem, vai pro churrasco. E é relativo isso também. Sim. Tá? Porque muita gente já passou muito aí indo pro churrasco fim de semana, indo pra boate fim de semana. Por quê? Porque era a válvula de escape. Por isso que você tem que se conhecer. Quer ver uma coisa? Tinha uma mentorada minha que a gente fez uma análise e ela estava angustiada, ela não conseguia estudar. Falei, cara, o que está acontecendo? Fiz uma análise e tal. E aí percebi que ela tinha um valor nela de ajudar o próximo. Todo mundo ficava jogando coisa em cima dela o tempo todo pedindo ajuda, ela absorvendo não era aquilo disso ali. não. Ela tinha um valor de ajudar e ela participava de um grupo que fazia algumas coisas lá e ela estava sentindo muita falta disso. Ah, entendi. E isso estava deixando ela ansiosa. Falei, olha só, tira esse tempo e vai lá. Vai lá fazer o que tem que ser feito para acalmar teu coração. Quando ela voltou a ajudar a galera lá, ela começou a se sentir melhor e o estudo dela rendeu pra caraca. Olha que loucura, cara. Não tem nada a ver com o estudo, o negócio. Não tem nenhuma, quase. Legal. Não tem nada a ver, só que às vezes você tá com alguns problemas em determinadas áreas e você não tem uma alta performance no estudo porque você tá com problema em outra área que você não sabe identificar. Por isso que muitas vezes, com acompanhamento de alguém ali, é muito bom para você, às vezes, ver alguma coisa que você não consegue enxergar. E o que você pensa sobre nota de corte? Geralmente, esse é algo que preocupa quase todo mundo que faz concurso. Pô, será que a nota de corte vai ser baixa esse ano? Será que vai ser alta? As pessoas, em geral... Porque nota de corte é algo que você só sabe depois da prova. Você nunca sabe antes, mas é uma confusão, é uma dificuldade que a gente tem antes da prova. Então, o que você pensa sobre isso? Não, pode... É só isso. Eu ia falar, para finalizar, pra gente acabar aqui a conversa, eu vou botar outra, porque ela é no meio desse assunto, que é nota de corte e concorrência. É uma coisa que são as duas maiores preocupações de todo mundo que vai fazer um concurso. As maiores preocupações dos concurseiros é nota de corte e concorrência. Tem concurso que tem 1 milhão de inscritos, tem várias vagas, tem uns que tem menos, tem mais e tal. Qual a sua percepção sobre essas duas palavras-chave? Para fechar com chave de ouro. Boa, hein? Vamos lá, nota de corte e concorrência. De novo, aluno, tá?
Tinha um aluno meu que ele foi o primeiro colocado no INSS. Cara, o cara era chato pra caraca. Perguntava pra caraca toda vez no corredor, professor, não sei o que, mandava mensagem, meu irmão. Eu ia no banheiro, tava lá no banheiro, aí professor... Inconveniente, não sejam Irmão, assim, tá, galera? Primeiro colocado. Sejam assim, sim, Ele tá, falou galera? assim, Ou seja, já pegou. Sejam assim, sim, tá? Bate o professor no banheiro, vai lá, quem vai ser o primeiro colocado. ele falou o seguinte, cara, eu vou ser classificado, não importa. Ah, mas é concorrência, sei o quê, não importa. Com quem eu vou disputar. Legal. O cara Porque que vai minha passar, ele não tá preocupado com a concorrência, nem com nota de corte, né? O cara que vai passar, ele não está preocupado em concorrer. Ele está preocupado em preencher e alcançar aquelas mini-metas. Lembra que eu falei? Aquelas mini-metas para alcançar a meta. Ele está preocupado em se vencer. E não os outros. Ele não vai olhar para o lado, como a gente falou. Legal. Ele vai olhar Só para pra ele. frente. Tá? E aí, quando você olha para você, você se vence. Cara, acabou. Você vai pegar o conteúdo, vai estraçalhar o conteúdo e não tá nem aí. O que vier... Ah, aí, vou complementar. Não é só concorrência, não. Foi concorrência Nota de corte. e nota de corte. Não é só isso, não. Aí o cara se preocupa com a banca. Com a banca. Aí, caraca, aí com a banca. Meu irmão, Qual é a banca? O cara tá Não preocupado com interessa. todos os fatores externos possíveis. Menos Né? quem que vai cair na prova, é eu vou isso estudar. aí. Tudo que ele não controla, ele preocupa. Aquilo que ele controla, ele não preocupa. é isso aí. Então, ele tem que controlar. Independente da banca. Eu sempre falo para Legal. meus alunos, vou te ensinar a fazer prova. Aprende a fazer prova, acerta a questão, me chama pro churrasco, acabou. É isso que eu falo sempre. Aprende a fazer prova, acerta a questão, me chama pro churrasco. E não interessa a banca. Você vai aprender a fazer prova, acertar a questão, me chama pro churrasco. Pode vir a banca que for, meu irmão. Você vai aprender a fazer prova. Acabou. É só isso. E aí vai, concorrência. Não olhar pro lado. Não dá, não tem tempo. Não tem tempo para olhar pro lado. Se o cara olhar pro lado, ele perde 1 minuto. E 1 minuto, meu irmão, é tudo em um concurso. E nota de corte. Muita gente fica preocupado, qual será a nota de corte e tal? Isso é muito relativo porque vai depender do concurso. Vai depender. A gente sabe que varia o nível de questões de cada concurso. De cada ano, Sim. dependendo do concurso militar e tal. Às vezes, esse ano veio difícil pra caraca. Ano passado veio mais tranquilo, não sei o quê. A nota de corte vai cair, ou sobe. É isso aí. Então, não se preocupe com nota de corte. Até porque você tá preocupando com nota de corte também, no fim das contas você tá olhando pra baixo, né? Você tem que olhar pra cima. Pô, tá no teto, eu quero os 100% da prova. Eu sempre falo isso. É gabaritar ou gabaritar. Não tem outra opção. É gabaritar ou gabaritar. Falo para meus alunos direto, olha só. É gabaritar ou gabaritar. Mas não sei o que. É gabaritar. Você tem que pensar assim. Mira a lua e acerta as estrelas. Você vai pensar em gabaritar e você vai gabaritar. Isso tem que estar na tua mente. Você tem que dar o comando correto para tua mente. Legal. Eu sempre brinco e falo isso com ele. Dá o comando correto. Porque a mente, ela trabalha com um misto teleguiado. Pensa num carro aí que você sempre quis ter. A Lamborghini. Tô esperando aí alguém me dar uma. Não, o mais comum aí, talvez, assim, que você queria ter na época que você não tinha. Cara, hoje não tenho carro. Mas eu acho muito bonito O Uber tá bom? o Jeep Compass. Acho ele bem bonito. Jeep Compass. Beleza, presta atenção. Jeep Compass. Pá. Pensou. Quando você sai na rua, o que você começa a ver? Jeep Compass para todo lado. Todo mundo tem, cara. Caraca! Pô, multiplicou o número desse carro? Que negócio é esse? Por quê? Tu deu o comando pra mente. Quando você dá o comando, a mente, ela vai o quê? É verdade. Ela vai mirar. E muitas vezes o aluno dá o comando errado. Ele pensa na nota de corte, né? E aí ele isso mira aí, e vai na nota de ele corte. pensa em outras verdade. coisas. Quer ver uma coisa que acontece direto? Essa é muito legal. Direto. Quando o cara fica indeciso entre duas opções, geralmente ele marca o quê? É errado, óbvio. E às vezes ele até marcou a seta pela primeira. E a primeira vez. Foi lá e trocou e marcou errado. Não, porque tá no depois. subconsciente. Ele geralmente marca a primeira. Isso aí, a primeira geralmente acerta. Isso é técnica também. Aí, ó, outra dica aí, ó. Não troquem. Tá na dúvida, deixa a primeira. Na maioria das vezes. Mas pode ser que a troca também seja Marca relevante. a primeira, marca a segunda, apaga e volta pra primeira. Não, mas o que acontece? Eu pergunto isso. Ei, geralmente você marca, tá com dúvida, marca o quê? Aí todo mundo, errada. Por quê? Marco C de Cristo. Fé aqui vai me ajudar. Por que acontece? Ele deu o comando errado.
Faz sentido. Se o aluno continuar falando que ele sempre marca errado, ele sempre vai marcar errado. A tua mente ela vai te sabotar. De alguma maneira, ela vai fazer que você marque a errada. Porque o comando que está lá na tua mente é esse. Inconscientemente, ela te dá esse comando. Muitas vezes, o cara marcou a opção certa, olha só, e no gabarito ele marcou errado. Você acha que não tem fundamento isso? Sim, teu subconsciente ele tá te mandando marcar a questão porque você deu o comando errado. Então são algumas coisinhas que parecem besteira, Mas vão diminuindo a sua performance ali, né? pô, diminui a performance. E quando o cara ajusta isso, acabou. Ele é classificado. E na maioria das vezes, sem muita dor. Legal. Isso aí. de Muito bola. bom, muito bom. Muito provérbio chinês, muita frase de sogro. Deu pra tirar muita Sogro não, ex-sogro aí, né? tá? Ex-sogro, Pô, ex-sogro. Ó, pessoal, vamos finalizando então mais um episódio do 01 Podcast, né? Mais uma vez aí, professor Fábio, muito obrigado por aceitar o convite. Foi muito bacana ter você aqui, contando as histórias, contando as sacadas, né? Que a gente não encontra. Precisa de um cara com 15 anos de experiência pra contar isso pra gente, né? Exato. Cara, eu que agradeço, assim. Poxa, agradeço o convite. Espero estar aí outras vezes. Sucesso para vocês. Já tá um sucesso, já é um sucesso. Mais sucesso ainda, muitas aprovações. Que o número de alunos aí satisfeito, ele multiplique Só cada aumente. vez mais, só O número de aumente. aprovados só aumente. Que a gente traga coisas aqui para realmente iluminar a vida dessa galera que precisa. Que a gente ajude de uma certa maneira. Isso é muito legal. E eu acho que o meu propósito é esse, ajudar muita gente. É multiplicar isso aí, criar luz. Porque eu sei o que eu passei como concurseiro, né? Como cidadão, como um cara que nasceu dentro do Complexo da Maré e tive muita dificuldade. E, assim, hoje estou ainda, né, buscando meu espaço, ainda nesse tempo, mas a gente está aqui para mudar vidas. Eu acho que isso aqui é para mudar vidas. E tudo que a gente falou aqui, se a gente conseguir mudar uma vida só, Valeu a pena. Uma, já valeu a pena. Deixa eu só fechar aqui, falando uma coisa. No concurso, tinha um curso Polícia Civil. Eu até mudei um pouquinho minhas coisas. Teve uma aluna minha que ela não conseguiu ser aprovada, classificada. Cara, eu falava de madrugada com a menina, caraca, eu percebi que ela tava meio assim. E, cara, as duas provas ela não conseguiu. E foi muito triste porque a menina tirou a vida, cara. Porque não passou no concurso. Caraca. Eu queria deixar esse recado e falar o seguinte: nenhum tipo de concurso, nenhum tipo de trabalho vale a tua vida, vale a tua família, vale as pessoas que estão do teu lado. Acima de qualquer concurso ou qualquer outra coisa, nós somos seres humanos e a gente está aqui nesse mundo para servir. Então, eu sei que você quer o concurso, mas o concurso é o meio. E eu sempre pergunto o seguinte: para que você quer o concurso? Ou pra quem, né? Ou para quem? Qual o propósito quando você passar? Quem você vai ajudar? Que a gente deixe isso muito claro na cabeça da galera. Porque eu sempre falo com meus mentoriados: passou, a gente vai ajudar alguém. É o primeiro ponto, ajudar alguém. Pagando material, fazendo alguma coisa. A gente vai fazer alguma coisa para mudar o mundo. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ser melhor. Posso deixar meu Instagram? Pode, Pode, falar, por favor, fica à pode vontade. falar. @Prof. Fábio Ramos. Aí, Tudo pessoal, junto. Segue o professor Fábio Ramos aí, que vocês vão ter mais conteúdo desse no Mais Instagram conteúdo dele. desse. Se você gostou desse episódio, ativa o sininho aqui da notificação se você estiver vendo no YouTube. Segue a gente também no nosso Instagram, para você poder. A gente vai deixar aqui no link da descrição. Vamos colocar aqui embaixo também, pessoal Isso aí. da edição, coloca aqui embaixo pra gente. Segue a gente lá, porque a gente vai sempre comentando qual que vai ser a agenda da semana, quais são os próximos episódios do podcast. Comenta aqui embaixo também o que você gostaria de perguntar pro professor Fábio, porque aí na próxima vez que ele vier aqui, a gente vai e já sabe as perguntas que vocês Coloca querem aqui saber. também alguém que você quer que a gente entreviste, que chame aqui para sentar Isso, nessa legal. cadeira e bater um papo com a gente. Legal. Compartilhe também com amigos se você gostou desse episódio e valeu! Valeu, galera. Valeu, galera.